Olá, povo de Deus, terceiro domingo da quaresma, 7 de março de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 20, de 1 a 17, 1 Coríntios 1, de 22 a 25 e João 2, de 13 a 25. O livro do Êxodo é o segundo da Bíblia e, como outros textos do Pentateuco, sofreu ajustes de redação final depois do exílio. Portanto, há uma mescla de textos antigos e originais e textos novos, mais recentes. Êxodo significa saída e relata a saída do povo de Israel da casa da escravidão, isso é, do Egito, que aconteceu por volta de 1250 a.C. O livro tem 40 capítulos e dentro dele há uma secção denominada Aliança do Sinai, que compreende os capítulos 19, versículo 1 a 24, versículo 11. Nesta secção temos a manifestação de Deus e uma série de instruções para garantir a qualidade de vida, a harmoniosa relação social e leis sobre o culto, o sacrifício. Uma síntese bem catequética é apresentada com o Decálogo, onde as primeiras instruções regulamentam o relacionamento com Deus e as demais se dirigem ao tratamento das pessoas entre si. O Decálogo, ou popularmente os 10 Mandamentos, não tem uma redação uniforme, pois alguns enunciados são curtos e outros contêm uma explicação mais longa. Fica evidente a centralidade de Javé na vida do povo, que se apresenta como um Deus ciumento, que não admite nenhum outro Deus a ocupar o seu lugar na fé de Israel. E neste sentido deve ser entendida a proibição de se construir imagens, representações dele na terra. Uma antiga catequese católica apresenta a sua síntese de maneira bem prática e curta. Lembram-se? Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festa de guarda. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. E nono, não desejar a mulher do próximo. E por último, não cobiçar as coisas alheias. Uma das controvérsias que atravessou a história da igreja foi sempre a questão das imagens, hoje muito combatida pelos cristãos da Reforma. É claro que já cansamos de dizer que não se deve verdadeiramente adorar imagens e que elas somente servem para nos lembrar testemunhos de quem queremos bem no mundo cristão. Mas é uma controvérsia que não adianta buscar solução. Eles continuarão entendendo de um jeito, católicos de outro. Importante dizer que há outras idolatrias que precisamos combater. A idolatria do dinheiro, do poder, do prazer, de bens materiais, de ideologias e até de desportos. Pois aqui também há fanatismos doentios. Em todo caso, fiquemos com a proposta de Jesus, que resumia todos os mandamentos em apenas 2: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Como dizem os exegetas portugueses, o que está aqui em jogo não é o respeitar regras religiosamente corretas, o evitar que Deus tenha razões de queixa contra nós ou o fugir aos castigos divinos, mas é, antes de mais, o construir a nossa própria felicidade.
É preciso aprendermos a não ver os mandamentos de Deus como propostas reacionárias, descabidas, ultrapassadas, inventadas por uma moral obsoleta e antiquada, que apenas servem para limitar a nossa liberdade ou para impedir a nossa autonomia. Mas é preciso ver os mandamentos como sinais de trânsito, com os quais Deus, no seu amor e na sua preocupação com a nossa realização plena, nos ajuda a percorrer os caminhos da liberdade e da vida verdadeira. 1 Coríntios 1, de 22 e 25, síntese perfeita de Paulo, temos hoje na segunda leitura, deixando claro que o centro de nossa pregação é vida é Cristo crucificado. Diz o apóstolo: irmãos, os judeus pedem milagres, os gregos procuram a sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Por isso, nós vamos repetir com a campanha da fraternidade ecumênica: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. João 2, de 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas, pombas, cambistas sentados às bancas. Esse é o contexto do nosso texto desse terceiro domingo da Quaresma. Jerusalém ficava superlotada na festa da Páscoa, a mais importante de todas para os judeus. De cerca de 55 mil habitantes, a cidade dava um salto para mais de 125 mil. O templo comportava departamentos variados e permitia que aí se fizesse um amplo comércio, cuja renda serviria para manter a aristocracia judaica com seus sumos sacerdotes e suas cortes. Porém, um dos centros do comércio no templo era a mesa dos cambistas, pois as moedas dos peregrinos tinham de ser trocadas, pois não se aceitava no templo moeda com a esfinge do imperador romano. A festa religiosa tinha verdadeiramente se transformado num evento profano e comercial. Ao fazer um chicote de cordas para expulsar os comerciantes do templo, Jesus está assumindo uma postura messiânica, pois era próprio do Messias a purificação do espaço sagrado. E quando Jesus se refere ao templo como casa do Pai, fica evidente sua apresentação e identificação como Filho de Deus. Interessante observar também que os dois termos referentes ao templo, hieron e oikos, tem a primeira como referência ao local de culto, e a segunda era corrente para indicar as residências normais. Jesus assume o templo, o hieron, como casa do seu Pai. O profeta Zacarias, por exemplo, termina o seu livro já usando essa expressão: naquele dia não haverá mais comerciantes dentro da casa do Senhor dos Exércitos. E ao expulsar ovelhas e bois, Jesus interrompe também os sacrifícios que se realizavam no templo. Daí para frente, a casa do Pai é o próprio corpo de Jesus, que não gastará os mais de 40 anos para ser reerguido como o templo dos judeus, mas bastarão 3 dias e ele vencerá a corrupção da morte. Assim, o grande sinal que judeus
pediram a Jesus se transforma no sinal da ressurreição de Cristo, expresso através do templo destruído e reconstruído em 3 dias. Assim se anuncia o novo templo, que será de outra ordem, onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade, não mais por meio de sacrifícios de animais, de comércio, pois é o próprio corpo de Cristo, onde Deus habita e todos poderão se encontrar com Ele. O movimento de destruir e reconstruir, pelo qual passa o templo e simboliza o corpo do Cristo, sugere a todos nós um movimento quaresmal de destruição de tudo que nos afasta de Deus para a reconstrução de uma nova vida em novos moldes, em novas perspectivas. Nesse tempo de pandemia, somos convidados a vivenciar uma religião sem templos, interiorizando nossa experiência de fé e tornando-a mais profunda no encontro com o Cristo vivo. Nosso texto de hoje termina dizendo que muitos creram em Jesus por causa dos sinais, mas que Jesus não acreditava neles, pois os conhecia por dentro. Não adianta tentar viver de aparências. Deus nos conhece por dentro. Que sejamos transparentes e não vivamos de ilusão. Um beijo no seu coração.